Meus caros amigos, meus caros irmãos, meu bom dia, ou então boa tarde, né? Conforme a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Eu sou o Sidney, um simples divulgador da filosofia espírita, ou melhor expressando, né? Uma formiguinha a trabalho da filosofia que nós consideramos universal e cristã, com base na ciência da espiritualidade contida no Evangelho de Jesus, ou na Boa Nova, e nas obras básicas de Kardec, né? E que Jesus nos ilumine, e que Jesus nos abrace forte para que possamos, né, transmitir credibilidade na essência das palavras de Jesus e de seus missionários espirituais e o Espírito da Verdade contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos comentar o capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Mas está aí também no item 9, bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas vamos entender. Vamos ficar com uma imagem na mente tentando traduzir. O que é ser brando? O que é ser uma pessoa pacífica? É notório que cada um de nós tem uma matriz espiritual, uma opinião, uma maneira de pensar, dependendo do seu estado de espírito. Sendo assim, por vezes, nós não damos conta das nossas imperfeições. E nós até nos questionamos: será que eu sou brando? Será que eu sou um pacífico? Porque essas expressões existe uma profunda filosofia intrínseca, comportamental, que transcende as nossas simples opiniões. Mas antes, vamos recordar um registro de Mateus, no capítulo 5, versículo 21 a 22, que Jesus diz: aprendeste o que foi dito aos antigos? Não matareis. E todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo, e todo aquele que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. E aquele que disser raca, merecerá ser condenado pelo conselho. Aquele que disser sois louco, merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Então a filosofia espírita entende essa expressão como uma lei de ação e reação. Por quê? Inferno não existe. Então, por essa máxima, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, da tolerância, uma lei que consequentemente condena a violência. A cólera é mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. E o termo raca, naquele tempo, era entre os hebreus um termo de desprezo que significava um homem de má conduta, proferida para alguém, e se pronunciava escarrando, desviando a cabeça perante o seu semelhante. É evidente que entre nós, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor, contrário à lei da caridade. Ontem,
hoje, no meio social, seja em qualquer lugar, entre os homens, todas as palavras, principalmente de baixo calão, provoca pequenos ou grandes conflitos entre os homens. E destratar alguém é falta de fraternidade, é criar conflitos, tanto para si como para os outros. E nas palavras brando e pacífico, existem nas entrelinhas muitos adjetivos que faz parte das virtudes que um ser humano precisa adquirir. Como, por exemplo, a indulgência. Não é fácil ser indulgente, não, nós precisamos trabalhar para isso. A benevolência, a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação, a compaixão, a tolerância, faz parte de um homem brando, pacífico. Se nós não exemplificarmos esses bons sentimentos ou costumes na vida prática, pode nos levar a muitas tragédias emocionais. E uma delas se chama a cólera. E vamos nos estender a alguns comentários quanto à afabilidade e à doçura. Simplesmente, a benevolência para com os nossos semelhantes é fruto do amor ao próximo. São manifestações de amor, de carinho, de acolhimento, sem julgar o critério na aparência social. Quer dizer, temos que nos comportar com os olhares de pessoas boas, indulgentes, sem hipocrisia para o nosso próximo. Lázaro, em Paris, em 1861, disse: não basta que os lábios gotejem leite e mel, pois seu coração nada tem a ver com isso. E se não tem nada a ver com isso, é pura hipocrisia. Então nós estamos num mundo de muitas provas, expiações. Logo aqui não existe uma verdadeira felicidade. Se existe, é uma mescla de aflições através das dores. Como ser brando e pacífico num mundo tão difícil como esse. E aqui a dor é uma bênção que Deus envia aos eleitos, de quem aqui se reencarnou. Vamos relembrar o capítulo 16, versículo 33, que João registrou e que nós podemos levar a uma profunda reflexão de quem somos, o que nós estamos fazendo por aqui. Ele disse assim, que Jesus disse: olha, eu disse coisas para que em mim vocês tenham fé. Tende ânimo. Eu venci o mundo. Mas o que Jesus quis dizer com essa ideia? Eu venci o mundo. É claro, o mundo das imperfeições. E Jesus, um espírito perfeito, foi um viajor à busca da perfeição, que chegou aqui para nos trazer essa, para nós, boa nova. Assim, nessa altura, cabe lembrar uma mensagem psicografada por um espírito amigo em Havre, na França, em 1862. Ele diz a respeito da paciência. Sede paciente. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo. E Cristo foi enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é mais fácil das caridades. Mas há uma que é mais penosa e muito mais meritória quando alguém pratica. É perdoar aqueles que Deus nos colocou em nosso caminho para serem instrumento dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência em prova. E diz ainda o Espírito amigo: coragem, amigos,
O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós. Não tinha um passado a censurar, enquanto vós tendes um passado a espiar. E no presente, fortalecei-vos para o futuro. Sede, pois, paciente. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Mas nós temos em nosso caminho, em nosso comportamento, que entender o que é obediência, o que é resignação. A essência dos ensinamentos de Jesus nos leva a entender que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras do quê? Da bondade, da doçura, da afabilidade. Então, o que é a obediência? É o sentimento da razão, minha gente. É a resignação, é o consentimento do coração. E ambas são forças ativas que carregam o fardo das nossas provas no âmbito de cada existência dentro de cada um de nós. E as pessoas um tanto frágeis a virtudes, devido às suas imperfeições, não podem ser resignados. Assim como os orgulhosos e os egoístas também não podem ser obedientes. Mas um dia eles terão que ser. E Jesus, sendo o Espírito mais perfeito que por aqui já passou, foi a encarnação das virtudes desprezada pela maioria dos antigos, bem como hoje, né? Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia pela corrupção, veio iluminar, dar exemplo da boa conduta no seio daquela humanidade abatida, tão sofrida pelos enganos de uma vida cheia de aflições, arrastadas pelos vícios. Essa mensagem do Espírito Lázaro, feita em Paris em 1863, que trazemos com conteúdo, que também colocamos algumas palavras mais dentro do contexto, ainda diz: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Nós damos muito valor à atividade intelectual. Mas o vício é a indiferença moral. Simplificamos, o câncer da humanidade atual é o orgulho, que cedo ou tarde deveremos ceder, para que um dia possamos nos comportar como seres brandos e pacíficos. Será que uma pessoa branda, pacífica, tem atitudes coléricas? O que é a cólera no ramo emocional? É uma irritação forte, uma ira, um impulso, minha gente, violento, que nos incita contra aquilo que nos ofende, que nos deixa indignado. E com a possibilidade de uma ferocidade que não conseguimos controlar contra quem nos agride, verbalmente ou fisicamente. Um espírito protetor, através da psicografia em Bordeaux, em 1863, nos esclarece. O orgulho leva a buscar mais do que sois. Não pode sofrer uma comparação que possa vos rebaixar. Olha aí que é o orgulho. Então nos tornamos um soberbo. Entregai-vos à cólera, que é uma demência passageira, assemelhando os animais, nos fazendo entrar em um sangue frio, perdendo a razão com base no orgulho ferido. No seu descontrole, ou frenesi, o homem colérico ataca tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque lhe obedecem. Não tem controle. Diz ele ao Espírito:
Você imaginasse que a cólera não resolve nada, altera a saúde, compromete a vida e viria que a sua primeira vítima é a si mesmo. Em resumo, diz ele, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Mas isso deve bastar para motivar a pessoa a se esforçar para dominar esse sentimento. Torna-se de um mal contrário à lei do amor. A caridade é a humildade cristã. Em Paris, em 1863, o espírito por nome Hennerman nos deu uma mensagem muito significativa. E assim, ele diz, segundo a ideia muito falsa de que nem pode reformar a sua própria natureza, o homem crê, dispensado de se esforçar para se corrigir. E se compraz ainda com o que ele faz de errado. O homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento antes de se considerar culpado. Ele reputa a falta no seu organismo, acusando até Deus. Ah, Deus me fez assim. Ah, eu sou pavio curto mesmo. E isso é consequência do orgulho próprio. Aqui, em um corpo material, a violência vem do espírito. Por isso nós estamos aqui a trabalho, nessa evolução infinita. E diz Henneman, o corpo não dá cólera. Não dá cólera àquele que não tem. Como também outros vícios. Porque todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do próprio espírito. Estamos aqui a trabalho de recuperação, de uma reforma interior, um crescimento espiritual. Estamos no lugar certo. O mundo nos oferece toda a matéria-prima para crescer espiritualmente. Diz Hermann, dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque ele quer. Mas aquele que quer se corrigir, pode. Por isso aqui existe a lei do progresso. Aqui é um campo de trabalho. Observando a ciência da evolução da espiritualidade, todas as mensagens positivas vindo do alto, na maioria, nos provê com mensagens ótimas, elucidativas. Como devemos nos proceder para alcançar uma felicidade relativa. E o amor de Deus para com seus filhos é infinito em todas as situações, nos dando sempre a misericórdia da reencarnação, como recomeço possível para alcançarmos um dia a perfeição. Temos lá um belo poema de José Soares Cardoso, que podemos compará-los a um banho de luz em nossa existência. E serve para que possamos fazer uma profunda reflexão do nosso trabalho por aqui de recuperação. E esse poema é de José Soares Cardoso, um poeta sergipano que morou em Curitiba. O nome do poema é Fraternidade. Serve como um verdadeiro antídoto, uma medicina, uma receita para aprendermos a ser brando e nunca cairmos na armadilha da cólera. E assim ele começa. Como é bom viver contente, enamorado do bem. Não guardar rancores na alma. Não querer mal a ninguém. Ouvir com profundo enlevo o diálogo das flores. Escutar dos passarinhos a linguagem da inocência. Olha, sentir, amar a beleza que os astros e a natureza, a própria vida contém.
Ah, mas como é bom colher afeto nos ninhos dos corações, ganhar amigos diletos, fazendo boas ações, plantar rosas de bondade no jardim das outras almas e dar aos outros o fruto da nossa boa colheita. Dar alegria aos tristes, alimentos aos que têm fome. E depois, no final do dia, de Deus o sagrado nome, pronunciar com alegria num clima de paz perfeita. Ah, mas como é bom dormir tranquilo, com a consciência em paz, o coração sempre em festa, pelo bem que a gente faz. Alma alegre, sonhadora, a fitar sempre as estrelas, rosas de amor sempre espalhando porque não pode escondê-las. Coração de passarinho, engorjeio de ternura, calor de berço, de ninho, a transmitir a mais pura mensagem de amor. Alma toda entregue ao bem, aos olhos fitos no espaço, ao mundo, abertos os braços e aos pobres estendidas as mãos. Gente, não é pobre material, é pobre de espírito. E assim, meus amigos, sintetizamos esse capítulo e vamos sempre relembrá-lo bem na essência desse poema tão cristão, que pode nos levar a ter uma verdadeira lucidez em nossos procedimentos diários com o nosso próximo, nos possibilitando um entendimento e a busca do crescimento espiritual. E assim, na essência desse poema, quem assim absorvê-lo, pode-se dizer, será brando, será pacífico. A minha gratidão a todos. Que Jesus nos abençoe